Olá, queridos. Vamos continuar na, na pontuação, não é? Vamos observar mais algumas questões a respeito da pontuação. Nós vimos várias frases quando nós estávamos estudando a coesão. Nós vimos os conectivos aditivos, os conectivos adversativos, etc. E tinha uma pontuação interessante ali em cada frase, que contribuía para a coesão. Porém, nós não tocamos o ponto da pontuação e agora nós vamos voltar com essas frases observando as questões de pontuação, ok? Vamos aos slides para que vocês possam visualizar as frases. Vamos lá. Pontuando para a interpretação. Vamos ver aqui a vírgula antes da conjunção aditiva e. Certo? Normalmente, a conjunção aditiva aí, ela não vem quando os sujeitos são semelhantes. Mas quando o sujeito é diferente, quando nós temos na oração sujeitos diferentes, então a conjunção virá com a vírgula. A vírgula virá antes e depois a conjunção. Então, vou repetir. Normalmente, nós construímos frases, certo, com o pensamento de uma ideia aditiva, empregando o conectivo aditivo "e" sem a vírgula. Isto quando as orações elas possuem o mesmo sujeito. O sujeito da segunda oração é o mesmo da primeira, neste caso, nós não colocamos a vírgula. Só que aqui eu estou apresentando para vocês uma exceção, uma outra situação. Veja, a vírgula antes da conjunção aditiva aí é obrigatória quando houver duas orações com sujeitos diferentes. Houve muita gritaria contra a reforma da Previdência e o presidente decidiu não aprová-la. Nesta primeira oração, a gramática classifica de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É, é impressionante, sabe? Mas é classificado como sujeito. Sujeito inexistente é uma classificação do sujeito. E na segunda oração, o sujeito é presidente. Então, houve uma diferença aqui. Na primeira, um sujeito inexistente. Isso acontece quando nós temos na oração um verbo que indica houve muita gritaria. Então, no sentido de ocorrência, no sentido de aconteceu alguma coisa, então esse verbo ele é chamado verbo impessoal. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular e aquela oração é classificada como sujeito inexistente. Então, nós temos dois sujeitos aqui. O sujeito simples, que é o presidente, e temos o sujeito inexistente da primeira oração. Então, como os sujeitos são diferentes, aí, neste caso, você põe a vírgula antes da conjunção aditiva aí. Não se esqueça. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Vamos para a segunda frase. A França é um país de cidades vibrantes e Paris é seu ápice. Veja, nós temos na primeira oração a França. O que é sujeito, gente? Sujeito é de quem eu falo na frase. Eu estou falando nessa frase a respeito de quem? Estou falando sobre a França, que é um país de cidades vibrantes. Então, esse sujeito é França, dessa oração. Já a outra oração, o sujeito é Paris. Certo? Então, neste caso, nós colocamos a vírgula antes da conjunção aditiva "e". Espero que vocês tenham entendido. Entretanto, em períodos pequenos, nos quais a segunda ação é resultado imediato da primeira, pode-se dispensar essa vírgula. Desafiante, né? Desafiador o português, não é? Ele gritou e ela deu-lhe as costas. Veja, você tem dois sujeitos diferentes.
Eu acabei de informar que quando nós temos sujeitos diferentes, nós colocamos a vírgula antes do i. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, há uma exceção dessa regra. É o seguinte: aqui você tem na primeira oração o sujeito ele, na segunda oração o sujeito ela. Sujeitos diferentes, deveríamos colocar a vírgula antes do i. Mas, em períodos pequenos, e quando a segunda oração for o resultado imediato da primeira, neste caso, você pode dispensar a vírgula. Ele gritou, aí veio o quê? Um resultado imediato da primeira oração. Por conta do grito, ela deu-lhe as costas, certo? Então, por conta desse grito, ela deu as costas. Aí, nesse caso, você não põe a vírgula, mesmo no sujeito, mesmo sendo sujeito diferente, tá? Vírgula depois do i deve ser usada se houver intercalação entre o i e o elemento ligado por ele, tá bom? Então, se houver uma intercalação entre o i e o elemento ligado por ele, você então põe a vírgula, ok? Então, sentimento humano e, diríamos, filantrópico. Então, houve uma intercalação e, neste caso, essa vírgula ficou após o i. Fizeram uma reorganização escrupulosa e, pelo que soube necessário. Então, este i é utilizado por conta dessa intercalação. Quando o sujeito das duas orações é o mesmo, não devemos usar a vírgula, porém, podemos usá-la diante do i para estabelecer uma ênfase. Pôs-se a jogar pela janela todo o dinheiro que havia na casa, e mais teria jogado, então ele enfatizou que teria mais jogado se a polícia não tivesse arrombado a porta. Então, esse mais teria jogado está estabelecendo uma ênfase. Então, nesse caso, você põe a vírgula antes do i. A vírgula também pode aparecer antes do i em situações como estas, em que a conjunção se repete. Esta frase fica bem fácil nós gravarmos. E ele canta, e dança, e toca. Vejam só nesta oração. É muito interessante que numa narrativa, a repetição desse i, ela traz uma sensação de que está sendo feito algo assim, com muita rapidez. Se você tira o i destas orações, ele canta, dança, toca, traz uma sensação para a narrativa que as ações estão sendo feitas, estão sendo realizadas de uma forma bem lenta, certo? Por isso elas estão unidas somente pela vírgula. Mas se você quer trazer uma sensação de pressa, ele canta e dança e toca, aí você repete o i. Nós sabemos que não devemos repetir palavras, mas há momentos que é necessário, como a repetição dessas conjunções aditivas e acompanhadas das suas vírgulas. A vírgula depois do i deve ser usada se houver intercalação entre o i e o elemento ligado por ele, sentimento humano e, diríamos, filantrópico. Fizeram uma reorganização escrupulosa e, pelo que soube necessário. E essa frase eu já falei para vocês, estou repetindo. Desculpa aí. O i entre vírgulas. O i vai aparecer entre vírgulas quando houver duas orações com sujeitos diferentes e uma oração intercalada. O mundo parecia dolorosamente complicado para Sally e, pelo que se podia observar, sua irmã Vitória vivia em outro planeta. Então, uma oração aí intercalada, essa oração intercalada pediu essa vírgula antes do i. O i também pode aparecer entre vírgulas em situações como estas, em que ocorrem várias intercalações. Gostaria de comprar uma casa, vírgula, como todos, vírgula, e, vírgula, se fosse possível, também um carro. Haja, vírgula, por conta de várias intercalações. Não se usa vírgula antes do conectivo ou. Normalmente, nós não empregamos a vírgula. Não sei se ele trabalha ou estuda, então não vem com vírgula. Porém, deixar em sua gramática. Ele mostra a exceção da regra. Usamos a vírgula quando proferimos uma pausa
ou exprimimos uma retificação. Ele sairá daqui logo, ou eu me desligarei do grupo. Então, quando você quer dar uma pausa, aí você coloca a vírgula. E na retificação, teve duas fases nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nome não curo. Essa frase é muito interessante, esse verbo puro, que queria dizer eu não curto, mas o curto seria uma linguagem bem informal, não é? Bem informal mesmo, mas o puro é uma linguagem bem formal. Mas vejamos aqui, vamos focar na vírgula, certo? Então, houve uma retificação. Teve duas fases, nossa paixão, ou ligação. Ou seja, ele está retificando, querendo dizer, será, bem, a paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome que você queira falar sobre a nossa paixão, né? Então, aquele ou ligação é uma retificação da nossa paixão. Nesse caso, você põe a vírgula em relação ao O, ok? Então, por hoje só em relação a vírgulas, eu gostaria de que você fosse treinar da seguinte maneira. Eu quero que você faça frases semelhantes a essas para registrar, tá? Essa, o uso, o emprego dessas vírgulas, usando em cada caso. Um caso como esse, você faz uma frase sua e você poderá fazer ela semelhante, mas que ela seja sua, tá bom? Usando cada caso. E aí nós vamos interagir no grupo, ok? Tchau, tchau. Até já já.